know you tried to keep me down. That's what they wanted us to do. But we won't let them take us nowhere, nowhere, nowhere. Nowhere, nowhere, nowhere. Nowhere, nowhere, nowhere. Don't try to leave me here. I don't wanna go. Don't you make me stay. I don't leave. Até parece que vou acreditar. E nós nem conhecemos esse tal de Josh. Este é um triângulo equilátero, pois seus três lados possuem medidas iguais. A é igual a B, que é igual a C, e seus três vértices têm ângulos de 60 graus. Um fato interessante é que um triângulo equilátero pode ser dividido ao meio, e formar dois triângulos retângulos idênticos. Sendo assim, a partir das medidas de um triângulo equiláteros, podemos concluir algumas medidas dos dois triângulos retângulos resultantes, sendo elas: o primeiro cateto, que será metade do comprimento de qualquer um dos lados do triângulo equilátero, e a hipotenusa, que terá a mesma medida de qualquer um dos seus lados. Com essas duas medidas, podemos facilmente calcular o valor do segundo cateto, através do teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Para podermos calcular a distância entre o Sol e a Terra com relativa precisão, podemos usar nosso conhecimento dos triângulos. Só teremos que encontrar duas cidades em que o Sol esteja na angulação de 60 graus em direções opostas no céu, e no mesmo momento. Também precisaremos saber qual é a distância entre estas duas cidades. No dia 21 de março de 2015, tínhamos as seguintes informações. Em Macapá, às 10h33 horário local, o Sol se encontrava a 60 graus leste. No mesmo momento, em Malabo, na Guiné Equatorial, às 14h33 horário local, o Sol estava também a 60 graus, porém, na direção oeste no céu. Portanto, estas duas cidades são perfeitas para podermos aplicar nossos conhecimentos sobre triângulos, e determinarmos a distância do Sol até a Terra. A distância entre Macapá e Malabo é 6.654 quilômetros. Vamos começar a construir nosso triângulo, colocando a distância entre as duas cidades, que será a nossa base. Em seguida, vamos traçar uma linha com os ângulos de cada cidade até o Sol, que será a hipotenusa do triângulo. Vamos então criar uma linha,
que irá do Sol até o meio da base, para formarmos dois triângulos retângulos idênticos. Esta linha será o nosso segundo cateto, e sua medida corresponde à distância do Sol até a superfície da Terra. As medidas ficarão assim. O primeiro cateto é igual a 3.327 km. A hipotenusa é igual a 6.654 km. E o segundo cateto será a raiz do quadrado da hipotenusa, menos o quadrado do primeiro cateto. O que nos dá um valor de 5.762 km. Esta é a distância vertical aproximada entre o Sol e a superfície da Terra. No modelo Terra plana, o Sol circula a Terra uma vez a cada 24 horas. Tomando a circunferência oficial da Terra como 40.000 km. Teremos velocidade de deslocamento do Sol igual a 40.000 km em 24 horas, ou velocidade de deslocamento do Sol igual a 1.666 km por hora. Entre as 12 e as 18 horas, são 6 horas em que o Sol se desloca do zênite para o horizonte. Então temos, distância percorrida é igual a velocidade de deslocamento, vezes tempo decorrido. Distância percorrida é igual a 1.666 km por hora, vezes 6 horas. Então, a distância percorrida pelo Sol, entre as 12 e as 18 horas, é de, aproximadamente, 10.000 km. Agora que já sabemos a distância do Sol até a superfície da Terra, e também quanto ele se desloca entre as 12 e as 18 horas, podemos calcular a que distância o Sol se encontra quando está na linha do horizonte. Vamos novamente construir um triângulo retângulo, começando com a linha que vai do observador até o Sol, que será nosso cateto A. Agora vamos traçar a linha que corresponde ao deslocamento do Sol entre as 12 e as 18 horas, que será o cateto B. A linha diagonal que vai do Sol até o observador será então a hipotenusa. Aplicando os valores ao teorema, encontramos o valor de 11.541 km, que se refere à distância aproximada do observador até o Sol no horizonte. Quando o Sol se afasta do seu zênite, pela ação da perspectiva, o Sol deslocado aparenta estar descendo. Quando já está próximo ao horizonte, os raios que vão em direção ao observador passam a ter uma trajetória oblíqua, e, pela refração atmosférica, estes raios oblíquos se tornam curvos, o que causa o fenômeno da posição aparente do Sol ser mais elevada do que a sua posição real. Quanto maior for o deslocamento, menos destes raios oblíquos conseguem atingir a área do observador, e anoitece. A partir deste momento, nem mesmo os telescópios podem focalizar a sua luz, pois lentes convergentes não aproximam a imagem, elas funcionam ampliando imagens. Como a luz curvada não chega mais naquela área, não há nenhuma imagem para ser ampliada. Esse cara nem considerou a curvatura da Terra porque fez só os cálculos da Terra plana. Mas o cálculo da distância do Sol, ele considerou a hipotenusa igual à medida do cateto. Se fosse assim, então o triângulo deveria ter só um cateto. Esses caras não entendem de matemática, imagina de astronomia.